Provérbios capítulo 18, verso 20 e 21. Quantos acharam? Digo amém. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Mais uma vez, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Amém? Estenda suas mãos e ore por mim. Pai, essa é a tua poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nessa noite através da tua palavra. Sejamos ministrados pela tua palavra. Espírito Santo, usa-me como instrumento do Senhor nessa noite. E que nós sejamos tocados pela tua palavra, ensinados pela tua palavra, transformados pela tua palavra. No bendito nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: convide a bênção. Diga aí para 3 pessoas: convide a bênção. Convide a bênção. Queridos, quando nós usamos as nossas palavras para falar em harmonia com a palavra de Deus, quando as nossas palavras elas estão casadas com a palavra de Deus, nós estamos usando a nossa boca para convidar a bênção. Amém? Quando você usa a sua palavra em harmonia com a palavra de Deus, quando você usa os seus lábios em concordância com a palavra de Deus, você está usando os seus lábios para convidar a bênção. Simplesmente declarando aquilo que a palavra de Deus diz, simplesmente afirmando aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Eu sou abençoado. Você pode dizer comigo: eu sou abençoado. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga isso. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Diga: eu sou curado. Diga assim: nenhuma enfermidade pode permanecer legalmente no meu corpo, porque Jesus Cristo já levou sobre si todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades. Isaías 53, versículo 4 e 5. Eu sou suprido em todas as coisas. Diga: eu sou suprido em todas as coisas. É isso que a Bíblia nos fala em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, quando nós usamos as nossas palavras em concordância com a palavra de Deus, nós estamos trazendo a bênção sobre nossas vidas. Nós estamos convidando a bênção sobre nossas vidas. E o texto que nós lemos em Provérbios nos fala muito sobre o cuidado que nós devemos ter com o uso das palavras. O texto sagrado diz que do fruto da boca o coração se farta. E aquilo que você diz, né? Aquilo que você produz nos seus lábios, você satisfaz. E diz mais, no verso 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, no poder daquilo que você fala, no poder daquilo que você libera nas suas palavras. Morte e vida. E aquele que bem a utiliza, ou seja, que utiliza com sabedoria as palavras que saem da sua boca, vai comer dos seus frutos. Então você pode convidar a bênção para vir sobre você, mas você pode convidar, se você não tiver sabedoria, a maldição também. Porque quando você fala coisas que não estão em linha com a palavra de Deus, você começa a convidar a maldição. Quando você começa a dizer que é doente, a doença ouve e diz: olha, tem alguém chamando por mim. E ela vai. Quando você começa a dizer que é pobre, a pobreza ouve isso e diz assim: olha, tem alguém chamando por mim. Quando você começa a dizer que você é fraco, que você não é nada, que você é um miserável, um pobre coitado, essas coisas começam a ouvir você chamando por elas. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós liberamos com as nossas palavras, porque nossas palavras precisam estar em harmonia com a palavra de Deus. É muito interessante porque quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 12, e aí lá no capítulo de número 17, Deus, depois desse chamado de Abraão no capítulo 12, no capítulo 17, Deus se revela a Abraão
Deus muda o nome de Abraão e Sara. Porque Deus tinha dito para Abraão, feito uma promessa lá no capítulo 12, que Abraão seria pai de nações, que Abraão seria pai de multidões, que teria uma descendência numerosa como as estrelas dos céus e como a areia que é na praia do mar. E quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos. E Sarai, Abrão, né? Na verdade ele era ainda Abrão. Abrão tinha 75 anos e Sarai, a mulher dele, tinha 65. Já eram avançados em idade. E Sarai, ela era estéril, ela não podia dar luz a filhos. E Abraão já era avançado em idade. O tempo se passou e aquela promessa parecia demorar de forma extrema. E aí Sara, seguindo o costume cultural da época, sugeriu que Abraão tivesse uma relação com a sua serva, ou com a sua escrava egípcia, Agar, o nome dela era Agar. E aí Abraão caiu no H de Agar, né? E ele teve uma relação com aquela mulher e teve um filho com ela, chamado Ismael. Só que a promessa não era de um filho com a escrava, de um filho com aquela que não era da promessa. A promessa de Deus era que ele teria um filho com a sua mulher, com Sarai. Mas parecia demorar demais. E o desespero veio ao coração deles, porque aquela promessa parecia estar demorando ao extremo. E nós corremos o risco, enquanto esperamos a promessa se cumprir, de tentar, pela nossa própria maneira, de tomar os nossos atalhos, seguindo o costume do mundo, seguindo o costume da cultura à nossa volta. Essa semana me trouxe uma palavra sobre arrependimento. Nessa palavra eu falo que arrependimento é uma mudança de mente. E a tentação de Israel, e a tentação nossa como igreja, é de querer ser igual a todos que estão à nossa volta, de querer ser igual ao mundo. Essa é a pressão, muitas vezes. Só que Deus nos chamou para ser diferentes. Então, Abraão foi chamado para viver pela fé. Sarai foi chamado para viver pela fé também. Mas eles estavam pressionados pelas circunstâncias, pressionados pelo peso do tempo, porque Deus havia prometido, e já se havia passado anos e a promessa ainda não havia se cumprido. E aí era costume, era uma cultura na época, quando a mulher, né, a esposa não podia ter filhos, ela dava a sua serva ao marido, e o filho que era tido com aquela serva era considerado como dela. Isso era cultural. Era cultural, mas não era a vontade de Deus. Era cultural, mas não era o plano ideal de Deus. Era cultural, fazia parte da cultura mundana da época deles, mas não era a vontade real de Deus para a vida deles. Vocês entendem, queridos? Até o pai da fé e a mãe da fé teve um momento que eles seguiram um costume e uma cultura do mundo. E aí isso gerou problemas para eles e geram, né, até hoje, situações de conflitos lá no Oriente Médio por conta dessa situação. Então, eles foram chamados para viver pela fé. E quando chega no capítulo 17, Deus vem ao encontro de Abraão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente em Gênesis 17, versículo de número 5. Porque ali, Gênesis 17, 5, Deus muda o nome de Abraão. Deus muda o nome de Abraão. Abraão agora já era um homem de 99 anos, quase 100 anos. Já havia se passado mais de 24 anos, quase 25 anos já estava completando, desde que Deus prometeu que lhe daria um filho. Ele tinha 75 anos quando Deus prometeu que lhe daria um filho com Sarai. Agora já tinha passado mais de 24 anos, Abraão já estava com 99 anos. Imagine um velhinho com 99 anos. Você pode imaginar isso? E Sara já estava com 90 anos. Imagine uma velhinha com 90 anos. E aí Deus aparece para ele novamente. E Deus começa a fazer a promessa, renovar a promessa. Deus começa a renovar a promessa. Porque quando a gente está diante de uma promessa demorada, Deus aparece para renovar a promessa. Diga amém. E aí Deus fala assim para Abraão: Abraão, verso 5: já não será o teu nome Abrão, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então Deus aparece para Abraão e Deus muda o nome de Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de muitas nações, pai de muitas nações, ou pai de numerosas multidões. E agora Abraão começa a se ver como um pai de nações. E quando alguém chama Abraão, chamava Abraão dizendo assim: vem cá, pai de nações.
Quando Sara se dirigia para o seu marido, ela dizia: pai de nações. E aí Deus começa a mudar a autoimagem que Abraão tinha dele mesmo, por meio da mudança do nome dele. Deus não queria que ele se visse mais como um homem sem descendência. Deus começou a plantar em Abraão uma consciência de que ele era pai de nações, mas ele não tinha ainda nenhum filho com Sara, só tinha Ismael com Agar. Ele não tinha ainda nenhum filho com Sara. E Deus diz: você é pai de muitas nações, e você será chamado pai de muitas nações. Você será reconhecido como pai de muitas nações. E quando alguém perguntava para Abraão: qual é o seu nome? A resposta de Abraão era: eu sou pai de muitas nações. E alguém podia dizer assim: você está maluco? Você não tem nenhum filho? Como é que você é pai de muitas nações? Como é que você é pai de muitas multidões? Eu sou pai de muitas multidões, porque Deus disse que eu sou pai de muitas multidões. Eu sou pai de muitas multidões, não é baseado nas minhas circunstâncias, não é baseado no que eu vejo, não é baseado no que eu sinto, mas baseado naquilo que Deus disse a meu respeito. Se Deus disse que eu sou pai de muitas multidões, de muitas nações, eu sou pai de muitas multidões, de muitas nações. E o tempo era imenso, irmãos. Ele já era um homem de 99 anos, um senhorzinho de 99 anos. Aí depois Deus chega para Sara, capítulo de número 15, verso 17, 15, e muda também o nome de Sara, de Sarai para Sara. Olha o que Deus disse: e disse também Deus a Abrão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Então Deus não apenas mudou o nome de Abraão, mas também mudou o nome de Sara. E aí o nome Sara significa o quê? Princesa. Agora imagine, uma mulher de 99 anos. Naquela época, uma mulher que não podia gerar filhos era considerada amaldiçoada. Era uma extrema vergonha para uma mulher naquela época não poder ter filhos. Ela já estava em uma idade extremamente avançada, além de ter sido estéril a vida toda, ela já estava em uma idade extremamente avançada. Ela olhava para si mesma, para o seu próprio corpo, e ela sabia que do ponto de vista humano não havia possibilidade alguma dela poder tornar-se mãe, muito menos mãe de nações. Mas agora Deus muda o nome dela e ela ia abrir a boca e dizer: eu sou uma princesa. E quando alguém perguntasse para ela qual é o seu nome, ela diria: eu sou uma princesa. Deus me coroou com honra. Eu sou mãe de multidões. E as pessoas talvez iriam daquela senhorinha, essa senhorinha com 90 anos, certamente ela já está gaga. Ela já está esclerosada. Olha o que ela está dizendo. Está falando coisa sem nexo. Ela está dizendo que ela é mãe de uma multidão, que ela é mãe de nações, que ela é uma princesa. E ela olhava agora, e ela começava a dizer isso em concordância com aquilo que Deus havia dito: eu sou uma princesa. Eu sou uma princesa. Eu sou jovem, eu sou bonita, eu sou fértil, eu sou linda. Eu estou coroada por Deus com glória, com beleza. O meu útero é novo, como de uma jovem. Eu sou uma princesa. E eu vou poder gerar filhos. Então ela começou a dizer em concordância com aquilo que Deus havia dito. Diga amém. Então qual é o segredo? Que você diga em concordância com aquilo que Deus disse. Qual é o segredo para você convidar a bênção? Que você comece a falar em concordância com aquilo que Deus fala em sua palavra a seu respeito. Então se Deus disse para ela: você é uma princesa, eu estou coroando você com uma coroa de honra, você é uma princesa. Então ela começou a dizer: eu sou princesa. E o que aconteceu? A Bíblia diz que ela e Abraão tiveram a sua intimidade. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Um homem com quase 100 anos, uma mulher com 90. Na versão da Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, quando o anjo aparece para falar que Sara teria um filho, a Bíblia diz assim: ela riu consigo mesma e disse: uma mulher na minha idade terá ainda prazer sexual? Na sua versão diz assim:
terá ainda prazer, mas na minha versão, diz assim, terá ainda prazer sexual. Porque naquela idade Deus revigorou ela como um todo. Mesmo tendo 90 anos, o seu corpo agora era um corpo como de uma jovem. Porque ela se tornou uma princesa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Ela começou a ser abençoada a partir do momento que ela assumiu aquela identidade. A Bíblia diz que o corpo de Abraão já estava amortecido. Ou seja, já estava amortecido. Você me entende? Sim ou não? Ele já estava amortecido. Só que aí a bênção foi tão grande que ele teve um filho com Sara, Isaac. E muitos anos depois, lá na frente, muitos anos depois, quando Sara morreu, Abraão já estava com 100 e tantos anos, casou de novo. Quem sabia que Abraão casou de novo? Não sabia? Vou perguntar para você aqui, quantos filhos Abraão teve no total? Quem lembra? Quantos filhos Abraão teve no total? Quem se lembra? Diga para mim, quantos filhos Abraão teve? Quais os nomes dos filhos de Abraão que você se lembra? Diga comigo, quais os nomes dos filhos de Abraão? Alguém lembra aqui? Lembra? Isaac e Ismael, né? A maioria da gente pensa que ele só teve Isaac e Ismael. Só que ele casa na frente, muitos anos depois, muitos anos, né? Isaac já era grande, Ismael já era grande, Sara morre e ele casa de novo. E olha o nome da mulher, Quentura. Quentura, né? Um dia eu vi nego falando um negócio assim, olha para nego. Aprendi um negócio. De vez em quando eu falo com a pastora, assim, eu aprendi isso com o nego. Ela disse, meu nego disse isso, disse. Mas não vou falar aqui não, que a gente não está no encontro de casais. Mas aprendi contigo. E aí, ele casou com essa mulher chamada Quentura. Gênesis capítulo 25. Diz que Abraão teve mais 6 filhos. Confere aí na sua Bíblia. Gênesis 25. Ele teve mais 6 filhos, além de Isaac e Ismael. Mais 6. Vamos conferir? Diz assim: desposou Abraão outra mulher que chamava-se Quentura, e ela lhe deu à luz a Zirra, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Isso. Então, mais 6 filhos. Mais 6 filhos. Além de Ismael e de Isaac. Agora, com a mulher Quentura, né, meu irmão? Com uma mulher com esse nome, Quentura, ajuda. Amém, gente? Mas preste atenção aqui, eu gosto de brincar assim, só para você entender o que eu quero dizer. Eles assumiram, vamos voltar para Abraão e Sara. Eles assumiram aquela identidade. Eles assumiram aquela identidade de pai de muitas nações e mãe de muitas nações. Eles assumiram aquela identidade de, ela no caso de Sara, assumiu aquela identidade de princesa. Imagine uma mulher com 90 anos. Ela diz, eu sou princesa. Eu vou gerar filhos. Porque Deus disse. E agora essa mulher começa a crescer a barriga. E eu fico pensando numa mulher de 90 anos, não é? Uma barriga enorme. E Deus rejuvenesceu tanto aquela mulher, embelezou tanto aquela mulher, que Abraão ficou com medo. Abraão chegou a cometer um pecado de mentir, porque ficou com medo de os reis, né, tanto o rei do Egito, como o rei dos filisteus, tomar aquela mulher para si. Porque Deus a embelezou demais. Ele diz, olha, onde você chegar, diga apenas que você é minha irmã. Que Deus a rejuvenesceu. Rejuvenesceu a beleza dela. Rejuvenesceu a aparência dela. Rejuvenesceu o útero dela. Porque ela começou a falar em acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Quando você fala em acordo com a palavra de Deus, você convida a bênção.
Vou repetir. Quando você fala em acordo com a palavra de Deus, você convida a bênção. Diga amém. Então Deus mudou o nome deles. Para quê? Para que eles assumissem aquela nova identidade, começassem a falar de acordo com aquela nova identidade e declarassem quem eles eram no Senhor. Não com base nas suas circunstâncias, não com base no tempo, não com base nas dificuldades, não com base naquilo que eles viviam em sua volta, mas com base naquilo que Deus havia falado a respeito de quem eles eram. O que Deus disse a teu respeito? Qual é a palavra de Deus a teu respeito? É isso que você tem que dizer. Porque quando você fala aquilo que você é em Cristo, aquilo que a palavra diz a teu respeito, a bênção é convidada e a bênção é atraída sobre você. Quase estou entendendo. Quando você diz eu sou curado, você convida a cura vem. A cura ouve e diz assim, alguém está me convidando, e ela vem. Quando você diz eu sou suprido pelo Senhor em todas as coisas, o Senhor me supre em todas as coisas, aí o suprimento ouve e diz assim, tem alguém me convidando, tem alguém me chamando, e aí ela vem na sua direção. Quando você diz eu sou forte no Senhor, porque a Bíblia diz assim, diga o fraco, eu sou forte. A Bíblia não diz que o fraco deve confessar a sua fraqueza. A Bíblia não diz que o fraco deve dizer assim, eu sou fraco. Não diz que o fraco deve andar igual a galinha da gola, dizendo, estou fraco. Não, a Bíblia diz que o fraco deve dizer o quê? Eu sou forte. Diz o fraco, eu sou forte. Se o fraco diz que é forte, o pobre deve dizer, eu sou enriquecido pelo Senhor, eu sou suprido pelo Senhor. E aquele que está doente deve dizer, eu sou curado pelo Senhor. Porque nós não nos movemos por aquilo que nós estamos sentindo, por aquilo que nós estamos vivendo nas nossas circunstâncias. Nós nos movemos por aquilo que Deus diz em sua palavra, a nosso respeito. Então quando você convida a bênção vem. Mas quando você começa a dizer, o meu dinheiro não dá para nada, isso é um salário de miséria. A miséria ouve e diz assim, opa, tem alguém me chamando. Quando a pessoa começa a xingar aqueles nomes mais escambrosos, né? Aqueles espíritos que agem por trás daqueles nomes, ouve e diz assim, olha, tem alguém me chamando. Quando alguém começa a chamar o inimigo mal, falar, o mal ouve e diz assim, olha, tem alguém me chamando. Então você pode convidar a bênção ou a maldição. Você pode convidar a vida ou a morte, dependendo daquilo que você fala. A decisão é contigo, a decisão é comigo, a decisão é nossa, de quem nós iremos chamar, se bênção ou maldição. Vocês estão entendendo? Diga amém. Agora, queridos, eu queria falar algo para vocês. Em Números, capítulo de número 13 e 14, tem uma história muito interessante. Números capítulo 13 e 14, anote aí para você não esquecer, para você poder ler em casa um tempo. Deus diz para Moisés enviar 12 espias para espionar a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que Deus lhes daria como herança. 12 espias, eles teriam essa missão de espionar a terra. Quem se lembra aqui o nome dos 12 espias? Quem se lembra? Quem se lembra aqui o nome dos 12 espias? Você pode dizer para mim o nome de algum deles? Quem falou aí? Falou como? Você falou como? Inês. Foi Inês que falou? Josué e Caleb. Quem mais você se lembra? Sem consultar a Bíblia. Você se lembra de mais algum? Você lembra? Josué e Caleb, você tem certeza? Fazia parte dos 12, né? Você se lembra de mais algum? Você lembra de mais algum, Net? Sem consultar a Bíblia. Lembra? Vocês não conseguem lembrar de nenhum nome mais? A não ser Josué e Caleb, dos 12 espias? Consegue lembrar? Deixa eu confessar algo para vocês, irmãos. Eu também não. Eu preciso consultar a Bíblia para saber quem eram os outros 10. Por que a gente só lembra de Josué e Caleb? Por que a gente só consegue lembrar de Josué e Caleb, irmão, se Deus mandou 12 espias? Porque Josué e Caleb tiveram um espírito nobre. Josué e Caleb creram na palavra de Deus. Josué e Caleb disseram, olha, Deus nos deu essa terra, Deus nos prometeu essa terra, e se Deus quiser, se nós formos obedientes a Ele, nós iremos conquistar a terra. E os outros 10 vieram com relatório negativo. Eles disseram assim, olha, realmente, a terra é boa.
Realmente a terra mana leite e mel. Realmente a terra é uma terra que produz muitas uvas, muitas frutas, muitas coisas boas. Porém, é uma terra que devora os seus habitantes. Porém, irmãos, esse porém é terrível. Porém, tem gigantes nessa terra. Porém, nós somos fracos diante daqueles gigantes. Porém, nós somos como gafanhotos. Nós nos sentimos como gafanhotos diante deles. E eles também nos veem como gafanhotos. Vamos ver? Olha o que diz lá no versículo 33. Verso 33. Olha o que eles dizem. Números 13 e 33. Números 13 e 33. Números 13, verso 33. Você pode ler em casa o capítulo todo. Não dá para a gente ler aqui por causa do tempo que é corrido. Mas no verso 33 diz assim: também vimos ali gigantes. Ali aonde? Na terra que Deus mandou eles espionarem. A terra de Canaã. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Aí ele diz assim: e éramos aos nossos próprios olhos como quê? Como quê? Como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Ele está dizendo o quê? Nós nos víamos, nós nos enxergamos a nós mesmos como gafanhotos. Irmão, quem se enxerga como gafanhoto não vai conquistar nada. Quem se enxerga a si mesmo como um inseto não pode conquistar nada. Ele está dizendo, nós somos como gafanhotos. Nós nos vimos diante dos nossos olhos, nós nos vimos como gafanhotos. Essa é a impressão que nós tínhamos de nós. E ele diz, eles também nos viam assim. Mas não importa como eles viam. O que importa é como ele, não importava como o povo da terra os viu, o que importava é como eles mesmos se viam. Vocês estão entendendo, sim ou não? E eles começaram a falar em desacordo com a palavra de Deus, porque Deus disse: suba a terra, veja a terra, espione a terra, porque eu vou dar essa terra para vocês. Quem foi que disse que ia dar a terra foi Deus. Não tinha a ver com eles, não tinha a ver com a força física deles, não tinha a ver com os próprios méritos deles, não tinha a ver com nada em relação a eles mesmos. Era Deus que estava dizendo: eu vou dar a terra para vocês. Eu vou dar essa terra para vocês. Quem estava dizendo isso foi quem? Foi Deus. Mas eles decidiram não seguir a palavra do Senhor. E é um perigo, queridos. Quando você quer viver fora daquilo que Deus diz, é um perigo. Quando você começa a falar fora daquilo que Deus diz, fora dos limites daquilo que Deus diz na sua palavra, isso é um perigo. E eles começam a dizer, e eles começam a difamar a terra que Deus daria como presente. E eles começam a dizer: nós vamos morrer nesse deserto, os nossos filhos vão morrer nesse deserto, nós vamos virar cadáver nesse deserto. Você pode conferir o texto depois, você vai ver. Capítulo 13, capítulo 14 de Números. Nós vamos virar cadáver aqui nesse deserto, nós vamos morrer. E porque Moisés nos tirou do Egito para trazer para essa terra, o povo ficou revoltado, quis matar Moisés, quis matar Josué e Caleb. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb teve um espírito diferente, teve um espírito nobre. Ele disse: o Senhor nos dará essa terra, e esse gigante vai ser o nosso pão. Olha só, os outros estão dizendo: nós somos gafanhotos diante dele. Josué e Caleb disse: não, eles vão ser o nosso pão, eles vão ser café pequeno para a gente, eles vão servir para nós de alimento, para ser motivação ainda maior para a gente conquistar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, queridos? Capítulo 14 agora, versículo de número 28. Olha o que Deus disse, porque aquele povo disse contrário à palavra de Deus. Olha o que Deus está dizendo, verso 28, capítulo 14, verso 28. Irmãos, esse texto é muito forte. No verso 28, Deus diz assim, verso 28. Quantos acharam? Digam amém. Diz-lhes, Deus está mandando dizer ao povo, né? Por minha vida, diz o Senhor, como vocês falaram aos meus ouvidos, assim farei a vocês. Meu Deus, meu Deus. Deus disse assim: olha, eu farei por vocês exatamente a mesma coisa que eu ouvi vocês dizerem. Vocês estão dizendo que vai morrer no deserto? É isso que vai acontecer. Vocês não estão dizendo que o cadáver de vocês vão cair no deserto? É exatamente isso que vai acontecer, porque eu vou fazer por vocês a mesma coisa que vocês estão falando que vai acontecer. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. A mesma coisa.
Vocês não estão falando que vão morrer? Vocês não estão falando que não vão entrar na terra prometida? Vocês não estão falando que não vão conquistar a terra? Vocês não estão falando que vocês são gafanhotos diante daqueles gigantes? Pois é exatamente isso que vocês serão. É exatamente isso que vai acontecer com vocês. Os cadáveres de vocês vão pastar nesse deserto, vão cair nesse deserto, vão apodrecer nesse deserto. Mas os filhos de vocês, esses vão entrar na terra. Os filhos de vocês vão entrar. Mas toda geração que saiu do Egito, toda a geração que saiu do Egito vai morrer um por um. Ninguém vai entrar, com exceção de 2 pessoas: Josué e Calebe. Josué e Calebe. Por que somente Josué e Calebe entraria? Porque eles disseram de acordo com a palavra de Deus. Eles não olharam para as circunstâncias à sua volta. Gente, nós somos testados o tempo todo. A sua fé é testada o tempo todo. A nossa fé é testada o tempo todo. Porque nós somos tentados a olhar para as circunstâncias à nossa volta. Nós não temos que olhar para as circunstâncias. Nós temos que olhar para a palavra. Deus olha para a tua família e diz: a tua família será salva. Deus olha para a tua família e diz assim: você e a sua casa serão salvos. Aí você olha para a circunstância. Aí você vê um filho talvez afastado do Senhor, um marido talvez ainda no vício do alcoolismo, ou da pornografia, ou outra coisa qualquer. Você vê ainda algumas pessoas da sua família vivendo uma vida louca. E você diz: ali não tem jeito não. Diga isso. Não diga de acordo com as suas circunstâncias, diga de acordo com a palavra. Diga de acordo com aquilo que a palavra diz, porque se você disser contrário à palavra, Deus vai dizer: é isso que você quer? Eu quero diferente, mas você quer isso? Então você vai comer o fruto da sua boca, você vai comer o fruto dos seus lábios. Deus disse no capítulo 28, meu Deus, esse texto é muito forte. Deus diz: olha, eu farei por vocês exatamente a mesma coisa que vocês disseram. Números 14, 28. Eu farei por vocês exatamente a mesma coisa que vocês disseram. Então qual é a nossa escolha? Nós precisamos escolher falar em acordo com a palavra. Porque quando nós começamos a falar de acordo com a palavra, nós começamos a convidar a bênção. Não estou entendendo, diga glória a Deus. Qual é a palavra de Deus para a sua família? Libere essa palavra. Qual é a palavra de Deus para suas finanças? Libere essa palavra. Qual é a palavra de Deus para os seus filhos? Libere essa palavra. Qual é a palavra de Deus para o seu casamento? Libere essa palavra. Qual é a palavra de Deus para a sua saúde? Libere a palavra de Deus sobre a sua saúde. Não fale de acordo com as suas circunstâncias, fale de acordo com a palavra. E quando você fala de acordo com a palavra, você convida a bênção. Quando você fala em desacordo com a palavra, você convida a maldição. Olha como isso é sério. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer, gente linda? Em Efésios capítulo 2, versículo 10, o Senhor diz que você é uma obra-prima de Deus. Efésios 2,10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. A palavra feitura sua, no original grego, é poema. Somos um poema de Deus, somos uma obra-prima de Deus. Efésios 2,10. Você é uma obra-prima de Deus. Diga para a pessoa linda que está ao seu lado, diga assim: você é uma obra-prima de Deus. Diga aí para a pessoa linda que está ao seu lado, diga assim: você é uma obra-prima de Deus. Então você vai olhar no espelho e você vai dizer: eu sou uma obra-prima de Deus. Não se deprecie. Dificilmente a gente fala mal de outras pessoas na frente delas, né? Alguns que têm o vício de falar mal dos outros, quando faz isso, faz por trás. Não é verdade? A não ser que estejam tomadas de muita raiva. Mas caso contrário, a gente não tem o hábito de falar mal dos outros na frente de quem a gente está falando. Não é verdade? Mas muitas vezes nós falamos de nós mesmos. Quantas pessoas dizem: eu sou um idiota mesmo. Eu sou um abestalhado mesmo. Eu sou um tolo mesmo. E se amaldiçoa, se autodeprecia. E você está falando em desacordo com a palavra, porque Deus está dizendo que você é uma obra-prima de Deus. Você é bonito ou bonita não por conta do padrão de beleza da estética do mundo, porque você é criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Não tem a ver com os ditames da estética à nossa volta.
É Deus que diz que você é bonito, que você é bonita. Olha assim para o seu irmão e diz assim: meu Deus diz que eu sou bonito. Diga assim, diga aí, diga: o meu Deus diz que eu sou bonito ou bonita. Então você olha para você e diz assim: eu sou bonito, eu sou santo no Senhor Jesus, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As mulheres, eu sou uma princesa do Senhor Jesus, eu sou jovem, eu sou forte no Senhor, amém? Eu sou uma preciosidade de Deus, como diz aquele cantor, né? Eu sou uma raridade, como é o nome dele que eu esqueci agora? Anderson Freire. Eu sou uma raridade do Senhor, eu sou como ouro precioso de Ofir. Então quando a gente começa a dizer em relação a nós mesmos, de acordo com aquilo que a palavra de Deus está dizendo, nós começamos a atrair a bênção sobre nossas vidas, nós começamos a atrair o favor de Deus sobre nossas vidas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então fale de acordo com a palavra. A pergunta é: qual é o tipo de convite que está saindo da sua boca? Qual é o tipo de convite que está saindo da sua boca? Você está convidando a bênção? Ou você está convidando a maldição? O que você está convidando? Qual o tipo de convite que você está liberando? Para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, para os seus filhos. Quando você olha para alguém da sua família e diz: não tem jeito não. Não diga isso de ninguém. Não diga isso de ninguém. Porque Deus fez de um assassino o líder de uma grande nação, que foi Moisés. Ou de outro assassino como Paulo, Deus fez um dos maiores apóstolos. Deus fez de Pedro um homem temperamental, um grande líder da igreja. E é interessante porque Deus está trocando o nome de outras pessoas na Bíblia, né? Pedro, que era chamado de Simão, Simão significa uma cana flexível, ou seja, aquela pessoa que inconstante, que vai com o vento. Deus disse: você é Pedro. Pedro, que significa fragmento da rocha, em grego Petros, fragmento de uma rocha. Você tem a natureza da rocha. Ele era chamado de Simão, aquela pessoa inconstante, inflexível. Deus disse: você é rocha, você é fragmento da rocha, você é firme como a rocha. A sua natureza é da rocha. Jesus olha para Pedro e diz: você é como rocha. E ele vai mudando o nome de outras pessoas na Bíblia. Por quê? Para que as pessoas pudessem ter a sua vida mudada e alterada ao declarar aquilo que Jesus estava declarando sobre eles. Então quem é que você diz assim? O que você diz acerca de você mesmo? O que você diz acerca da sua saúde? O que você diz acerca das suas finanças? O que você diz acerca da sua família? Acerca do seu casamento? Acerca da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos? O que você diz acerca da sua empresa, da sua cidade, da sua nação? As pessoas que mais amaldiçoam a cidade são as pessoas que moram nela. Eu já vi tanta gente dizendo: essa cidade não fecha não, essa cidade não tem emprego, essa cidade não sei o que. Meu Deus do céu, se você que é morador da cidade amaldiçoa a sua cidade, você acha que outra pessoa de outro lugar vai abençoar? Não olhe para as circunstâncias, abençoa, libere a palavra. A minha cidade é uma cidade abençoada. A minha cidade é uma cidade que teme a Deus. A situação pode estar terrível. Você vai dizer: a glória do Senhor está sobre essa cidade. A glória do Senhor cobre essa cidade como as águas cobrem o mar. Abençoando a nação. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil tem jeito, porque o Senhor ama essa nação. E a gente começa a declarar em acordo com a palavra, não em acordo com as circunstâncias. Abençoe a sua própria vida, e você vai comer o fruto da sua boca. A Bíblia diz: morte e vida virão de acordo com aquilo que você falar. A sua palavra tem que estar casada com a palavra de Deus. Diga para os seus filhos: vocês são discípulos do Senhor. Diga sobre a sua saúde: eu sou curado. Jesus Cristo já levou sobre si todas as minhas dores e minhas enfermidades. Diga sobre as suas finanças: o meu Deus já supriu cada uma das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, meu Senhor. Amém? Quantos estão entendendo? Libere a palavra e case a palavra
com a palavra de Deus. Aquilo que você disser precisa estar casado com a palavra de Deus. Nunca fale contrário ao que a palavra de Deus fala. Porque se você falar em contrário ao que a palavra de Deus fala, você vai atrair maldição para a sua vida. Quantos entenderam? Fica de pé, oremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. Diga comigo assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor fez de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos meus pecados. Ali na cruz, o Senhor Jesus deu a sua vida por mim. Ali na cruz, o Senhor Jesus levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas enfermidades, todas as minhas maldições, para que eu, ao crer em Jesus Cristo, pudesse ser salvo, perdoado, reconectado com o Pai, transformado pela glória de Deus, tivesse os meus pecados lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Eu creio em Ti, Jesus, e porque creio em Ti, eu sou uma nova pessoa. Eu sou justiça de Deus em Cristo, porque creio em Ti. A minha identidade é aquela que o Senhor declara a meu respeito. Eu sou altamente suprido pelo Senhor em todas as coisas. Eu sou curado. As doenças e as enfermidades não podem permanecer sobre o meu corpo. Toda enfermidade, eu ordeno agora, saia em nome de Jesus. A minha família é salva. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa, todos os meus filhos são discípulos do Senhor Jesus, e a paz dos meus filhos é abundante. A bênção de Deus está sobre mim. O favor do Senhor está sobre mim. A misericórdia do Senhor está sobre mim. Eu sou seguido pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Aonde eu for, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Diga: Pai, eu te peço, em nome de Jesus, ajuda-me para que eu possa alinhar a minha boca com aquilo que o Senhor diz em sua palavra. Santifica os meus lábios, assim como o Senhor santificou os lábios de Isaías. Arranca dos meus lábios toda palavra torpe, toda palavra que não está em linha com a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, e que dos meus lábios só saia palavras de bênção, palavras que convide a bênção a vir sobre minha vida e sobre minha família. No poderoso nome de Jesus, assim eu oro para a glória de Deus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Mais forte. Aleluia. Pode sentar, queridos. Aleluia. Deus é fiel, amém? Diga para o seu irmão: você é abençoado. Aleluia.